E aí, nerd? Eu sou o Leandro e nosso vídeo de hoje será sobre por que você não ia querer ser tão forte quanto o Superman. Você já parou para pensar que super força é de fato o primeiro superpoder que os seres humanos inventaram? Homens e mulheres incrivelmente fortes fazem parte da história da humanidade por literalmente milhares de anos. Desde Hércules e Thor até o Superman, criado em 1938 por esses dois aqui. Parece que é humano fantasiar sobre super força e conseguir quebrar coisas inquebráveis. Mas se considerarmos a realidade de ter uma força imensa igual ao do Superman, eu não acho que este realmente seja um superpoder que você iria querer. Imaginar nós mesmos com superpoderes são experimentos mentais incríveis, e criar histórias em torno do que aconteceria a nós e ao mundo se nossas variáveis mortais mudassem é inevitável. Mas tendemos a nos concentrar apenas em um lado da equação da superforça. Como, por exemplo, a fantasia de aplicar um soco poderoso, levantar coisas impossíveis de serem levantadas, ser à prova de balas, resistir a uma explosão ou fazer qualquer outra coisa que se possa imaginar. Mas e se olharmos por outro lado da equação? Em primeiro lugar, o que é bem a força se estamos falando de músculos? Então estamos falando a força que os músculos podem gerar. Uma maneira fácil de medir a força que os músculos podem gerar é com algo que chamamos na engenharia de strain gauges. A maioria dos sensores de forças utilizam strain gauges internamente e se parecem basicamente com isso. É simplesmente um fio condutor preso a uma base que são capazes de mudar seu comprimento com a aplicação de uma força, como por exemplo ao bater nele. Ele mudará o seu comprimento, o que mudará a facilidade com que a eletricidade flui através dele. Então, se você montar isso com alguma força conhecida, digamos que pendure um peso de 5 kg nele, você saberia exatamente o que a mudança no comprimento significaria em termos de força. De acordo com o site Boxing Science, em sua matéria A Ciência por Trás do Soco, um boxeador amador gera aproximadamente 2.500 N de força em um soco. Então, para se ter super força, tem que ser aplicações de forças maiores que os humanos geralmente podem gerar, para afetar os objetos de maneira que os humanos normalmente não conseguem. Pense, por exemplo, em quebrar uma parede de concreto. Estimando a área da superfície do punho de um ser humano médio e a resistência à compressão do concreto, para que seja possível perfurar uma parede, não exigiria apenas 2.500 N de força. Seriam necessários aproximadamente 250.000 newtons. Você teria que ser 100 vezes mais forte do que a média. Agora que já entendemos o quão forte você teria que ser, vamos entender o que isso iria lhe proporcionar. Você já imaginou como seria a vida se você fosse 100 vezes mais forte ou mais? Acredite, não seria tão divertido quanto você imagina. A sociedade humana é projetada para a média. Todos os tamanhos de portas são projetados para pessoas de altura média e a força que você deve aplicar para abri-las é uma força média. E sinais de pare têm letras que podem ser vistas por uma pessoa com uma visão média. Agora imagine quão difícil seria interagir com a sociedade se você fosse 100 vezes ou mais forte do que a média das pessoas. Interagir não seria tão fácil quanto o Hulk demonstrou nesta cena. Qualquer ato simples já seria um controle absurdo de sua força. Merda. Quebrar acidentalmente qualquer coisa seria inevitável, e mesmo se você pudesse controlar a aplicação de sua força, destreza seria um grande problema. Eu não sei como isso aconteceu. Imagine como seria difícil ser 100 vezes mais gentil em sua vida diária. Pense na dificuldade do Hulk para segurar este taco. Suas destrezas e o controle de força são altíssimos. Mas que tal fazer outra coisa clássica de super-heróis? Como aplicar um soco poderoso com toda a sua força em outro super-herói ou em um vilão? Acredite, não seria tão legal. A terceira lei do movimento de Newton afirma: toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido contrário. Resumindo, a força que o martelo exerce no prego é a mesma força que o prego exerce no martelo, mas em sentidos opostos. Isso significa que cada soco ou chute poderoso que você lançar vai aplicar tanta força ao seu alvo quanto a você. Mas ok, você além de ser forte também tem uma super resistência, mas o mundo à sua volta não tem.
Se por acaso eu aplicasse os provavelmente milhões de newtons de força para cima, suficiente, digamos que para lançar o Superman no Sol como um foguete, isso não iria apenas me deixar aqui parado, parecendo um cara bem maneiro. Não, isso iria me enterrar. Isso acontecerá porque a força necessária para lançar o Superman no Sol, aplicada para cima, é igual à força aplicada em mim e, consequentemente, sobre os meus pés, trazendo um problema de superpressão no solo. E dessa forma, eu iria penetrar no solo igual um prego na gelatina. Então, superforça traz o problema de superpressões, como você viu no soco que eu apliquei no Superman agora há pouco. Quem aí não lembra da cena do Superman segurando um avião com as mãos? Ou Homem-Aranha segurando um carro em Espetacular Homem-Aranha 2. Exibições de força como nesta imagem seriam impossíveis, pois o mais provável é que o dedo do Superman penetre no carro. Então, apesar de serem cenas clássicas de super-heróis, este é um clássico exemplo onde sua força seria inútil por causa das grandes pressões geradas. Pressão é a divisão de força pela área. Embora o Superman possa gerar uma super força, elas são aplicadas em áreas pequenas, como a superfície de sua mão. Considere essa cena em que o Superman salva um avião inteiro cheio de pessoas, parando o avião em seu nariz. Se eu for generoso e dizer que o avião perdeu alguma massa, como a asa que se soltou, considerando o peso de um Boeing 747 que apresentava uma velocidade bem menor que a velocidade de cruzeiro e que ele demorou 5 segundos para ser parado, a pressão que o Superman aplica no avião são de incríveis 600 megapascal. O que faz todo sentido na cena de The Boys, onde o avião está caindo e a Maeve pede ao Capitão Pátria para segurar o avião e ele diz, abre aspas, nessa velocidade farei um buraco na fuzilagem, se referindo que seria impossível tentar parar o avião naquela velocidade, apenas com as mãos, já que as pressões geradas seriam altíssimas e salvar os passageiros não era algo capaz. Ou seja, de nada adiantou a superforça do Capitão Pátria, deixando os passageiros caírem para a morte. Então, mesmo que tenhamos fantasiado sobre ter super força por literalmente anos, eu não acho que você queira ser tão forte quanto o Superman. Qualquer manipulação e interação com objetos ou pessoas do cotidiano seria uma dor de cabeça, onde você não poderia errar nem por 1/1000 de segundo. As superpressões tornam as grandes exibições de força, como parar um avião ou segurar um carro, muito mais difíceis de realizar, se não impossíveis. E lutar contra outros seres iguais a você seria como ter uma briga em um mundo de gelatina, onde cada golpe poderoso que você aplicasse causaria tanto danos a você ou ao seu oponente quanto ao planeta. E o que dizer sobre pegar os bandidos? Bem, isso não é impossível, você só precisa controlar absurdamente sua força com uma destreza impecável, porque se você perder o controle, vai ser nojento. E aí, nerd? Eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje e se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e quem sabe no futuro a gente não consiga chamar o verdadeiro ator do Superman para aparecer aqui. Não perca o próximo vídeo, será sobre por que você não quer o poder da invisibilidade. Até lá, nerd!